Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de carinho. Que os nossos agradecimentos sejam primeiro a Deus sempre, né? Por essa oportunidade de a gente estar aqui junto. E a Jesus e aos nossos guias e mentores que promoveram essa oportunidade. Essa passagem do Evangelho, que se coloca no capítulo de bem-aventurados que têm puro coração, ela vai ser examinada, né? Todo esse capítulo é examinado na parte que interessa, né? É a revelação da essência. O tempo todo, esses conceitos visa, né? Tem como objetivo nós encontrarmos o que importa disso tudo. Qual a finalidade? Então, vamos nos lembrar, primeiramente, que Jesus veio à Terra, né? Até nós, o nosso governador planetário, ele veio porque viu luz em nós. Jesus nos conhece. Então, naquele momento, ele percebe que nós já tínhamos condições de receber um outro tipo de alimento, outras ideias, um novo padrão de vida. Por isso ele nos veio. Tem um momento no Evangelho que ele diz assim: arrancada será toda planta que meu Pai celestial não plantou. Reparem bem, quando ele fala essa frase, que vai ser arrancada toda a planta que o Pai não plantou, ou seja, o que houve de enxerto, invencionice dos homens. Jesus, nós falamos que ele é o mestre, e ele assim aceitou ser chamado. Ele é o mestre. E como tal, em todo o Evangelho, ele visa nos conduzir ao Pai, nos conduzir a Deus. Ele nos deixa, através do Evangelho, uma série de observações que ele vivencia e exemplifica na sua própria vida, como dizer a cada um de nós. Ó, presta atenção nessa conversa que eu estou tendo aqui. Ó. Presta atenção nesse sermão que eu estou dando aqui aos fariseus. Presta atenção no que eu estou falando aqui com os discípulos. O caminho é esse. Vamos prestar atenção. Então ele vai o tempo todo dentro do Evangelho nos conduzindo a essas observações. Não é para o fato de olharmos o Evangelho, o Antigo e o Novo Testamento e sairmos decorando. Isso nos traria uma possibilidade de nos fazermos melhor como pessoas? O fato de você ter alguma coisa decorada te faz melhor? Não. Você apenas tem uma memória melhor do que o outro. Então não é o fato de decorar. Então, porque muita gente entende que a Bíblia, o livro sagrado, ela tem que estar de cor. A lição de Jesus tem que estar de cor. Nós podemos dizer que ela tem que estar de cor no coração. Porque isso é que importa. Leon Denis diz que quando nós lemos um livro, nós nos aproximamos e estamos junto do seu autor, daquele que escreveu. Vamos imaginar, então, quando nós lemos o Evangelho, nós vamos estar em que presença? Na presença de Jesus. Então, nós vamos estar com Jesus quando ele vai convidar os apóstolos, em suas caminhadas, quando no monte, né, ele faz o sermão e fala das bem-aventuranças. Estamos com Jesus no momento que ele faz as suas curas, junto à filha de Jairo, junto a Lázaro. Esse é o objetivo. Estarmos junto com Jesus em cada passagem dessa, e ao ler essa passagem, pararmos para pensar assim, qual era o objetivo que ele deixou isso tão claro para a gente? O que ele queria? Tirando todo o corpo das palavras, qual é a essência disso? Se nós pudéssemos falar assim, traduz isso aí para mim. Aí a gente traduz assim, ó, a ideia aqui é vencer a ambição, a ideia aqui é vencer o orgulho, a ideia aqui sua é vencer a vaidade,
Aqui no outro é o padrão junto a Deus, de oração, de reverência. Então nós vamos reparando que ele vai dando em cada passagem do Evangelho essas novas percepções de vida. Por que a gente fala o Novo Testamento? Vamos lembrar que Jesus é considerado a nossa revelação, né? Ele vem revelar uma série de coisas para cada um de nós na terra. Mas a primeira revelação nós tivemos por Moisés. O senhor Moisés, um excelente legislador e médico, que recebeu a lei divina lá no Monte Sinai, que nós chamamos o Decálogo. Moisés, além de receber essa lei divina, ele precisava conduzir esse povo, que é o povo hebreu, por 40 anos no deserto. Vocês imaginem, eles davam voltas e mais voltas e se perdiam até chegar à terra da promissão. Como é que ele ia fazer para conduzir todo esse povo até aquela terra? Ele precisava organizar tudo através de normas, de preceitos que se transformaram em leis. Então, no Antigo Testamento consta 613 prescrições. Imaginaram? 613 normas para que pudesse ser cumprida. Esses preceitos, o que Moisés fazia para ser obedecido? Será que pelo fato de ter uma norma, ter uma lei, as pessoas obedecem por si só? Não, né? Ela vem junto, acoplada ali junto à lei. Olha, se você não fizer isso, primeiro você vai ter uma advertência oral, depois uma advertência escrita. Em qualquer norma que a gente vê, vai ter uma sanção. Você vai pagar uma multa ou você vai ser preso. Mas Moisés fazia o quê? Moisés transformava a ordem dele, pessoal, de Moisés como legislador, e transformava aquilo ali numa lei divina. Falava que aquilo era de Deus. E que se você não cumprisse aquela lei de Deus, você ia sofrer um castigo terrível, porque o Deus apresentado por Moisés era um Deus guerreiro, era um Deus ciumento, era um Deus mesmo de dar medo. Então nós vamos começar a perceber que o povo judeu tinha, na realidade, para si, para usar, dois tipos de lei. A lei divina, que é o Decálogo, e a lei civil, que são 613 preceitos, que diz ali o que você deve comer, o que você não deve comer, como é que você deve se comportar ao levantar da cama, que tipo de roupa você pode usar, a sua vida sexual, a educação dos seus filhos, tudo estava previsto. E aquele que não cumprisse, ia se ver com Deus, mas antes de se ver com Deus, ia se ver lá com o responsável do templo e ia ter que pagar lá, né, o seu pecado de alguma maneira que ele ia instituir. Então vamos lembrar que essa lei de Moisés, o tempo todo, é olho por olho, dente por dente. É o que a gente chama de lei de proporcionalidade. Bate, rebate. Você deu, você leva. Então, esse momento da história, vamos nos lembrar desse povo sendo conduzido por essa lei. Aí a gente vai falar, nossa, mas que lei complicada, cadê a minha liberdade de expressão, né? Como é que a gente vai ser castigado por esse Deus? Então, naquele momento, Moisés era um excelente legislador, porque antes dele não tinha nem essa proporcionalidade. Não era dente por dente. Se você quebrasse um dente, o outro vinha e quebrava a tua dentadura inteira e mais da tua família toda. Então, Moisés foi um ponta da legislação, que a gente pode dizer, um direito moderníssimo naquele momento. E esse grupo, né, os hebreus, eles trazem consigo, por isso que eles são tão conduzidos com a mão firme do Senhor Moisés, porque eles trazem consigo a ideia do monoteísmo, de um Deus só.
Porque todas aquelas regiões em volta deles eram povos politeístas, que adoravam deuses, faziam sacrifício, e eles não estavam incutindo a ideia de não se misturarem com os outros povos para manter o monoteísmo. E Jesus escolhe justamente esse povo para chegar, porque esse povo já estava mais amadurecido, já entendia a ideia de um Deus único. Ele não teria que, mais uma vez, se expor contra todos. Aquilo já estava mais ou menos conduzido. Então, é quando Jesus chega à Terra, mais de 1000 anos depois, e ele diz assim no Evangelho de Mateus. Os fariseus perguntaram a ele: Senhor, qual é o maior mandamento? Já que o Senhor está dizendo que sabe tudo e que está contestando a gente aqui o tempo todo, qual é o maior mandamento? Então ele diz o maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E acrescenta: esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Aí a gente se pergunta assim, o que Jesus na realidade faz? Ele pega os 5 livros, a Torá, como é chamado em hebraico, a lei, e faz assim com aqueles 5 livros, todas aquelas prescrições. Olha, esquece isso aqui. Vamos esquecer essas 613 aqui. Vamos importar só em 2. Amar a teu Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Grava isso. Age dessa maneira, que serás salvo. Então, naquele momento, não é que ele fale para a gente: olha, vocês não leem, não precisam, vocês devem rasgar toda a história do povo judeu. De maneira nenhuma. Ele sabia muito bem as passagens dos profetas, que ali anunciavam a chegada dele, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus. Mas ele estava querendo dizer ali, olha, e fazendo esses rituais dos 613, porque vocês estão esquecendo dos 10 principais, que é o decálogo. Que no decálogo também, simplificando, quer dizer: amai o Senhor teu Deus e ao próximo. A lei é lei de amor. Então, todo o restante é para quê? É para explicar isso. Que é para amar. Mas Jesus falou assim: olha, vocês já estão maduros. Não precisa mais ficar fazendo os 613, não. Agora grava 2. Vocês já entenderam a base. A lei é de amor. Vocês vão ter que aprender a amar. Então, nesse momento que Jesus, oferece essa oportunidade de aprendizado para nós, sintetizando todos os mandamentos, nós perguntamos assim, quando ele diz, mais uma vez ele fala: não pensais que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. O céu e a terra não passarão até que se cumpra tudo quanto está na lei, até o último iota, o último ponto. Então, nesse momento, ele diz que não vai destruir a lei de Deus. Mas quando a gente percebe o tempo todo Jesus questionando os fariseus sobre as prescrições, a gente pode se perguntar assim: ele veio modificar a lei de Moisés? Aí a gente tem que lembrar. Quantas leis nós aqui conversamos que foi feita? A lei divina, que é o decálogo que ele recebeu no Monte Sinai, e as prescrições, que era para manter aquele povo unido. Então, quando Jesus vem cumprir a lei, que lei é essa? A lei de Deus, o decálogo. E não aquelas 613 prescrições, que ele falava: gente, o importante é a lei do amor. Qualquer coisa que você compare e pergunta assim: isso tem amor? Não, não tem? Então, vamos dar prioridade sempre ao amor, ao que for bom, o que for legítimo, o que for justo, o que eu gostaria que fizesse por mim. Então, naquele momento, ele dá o padrão do amor.
E quando ele fala nada, nem em nenhum momento, ele fala o céu e a terra não passarão até que isso se cumpra, o que ele quer dizer com isso? Porque nós reencarnaremos inúmeras vezes até que aprendamos a cumprir a lei de Deus. Essa lei, de tanto a gente falar desse decálogo, sobre a lei do amor, ela vai sendo impregnada no nosso perispírito. Ela vai sendo sentida. Cada vez que nós nos aprofundarmos numa passagem do Evangelho, que às vezes aqui na casa a gente estuda o Evangelho, quando termina, a gente retorna e tem gente que pergunta, para quê? Porque cada vez que nós olhamos uma passagem do Evangelho, que nós lemos, o coração vai percebendo de outra maneira. É uma percepção cada vez mais apurada. Reparam que é percepção? Então, cada um tem lá a sua verdade. Cada religião está certa lá na sua verdade. O que é essa verdade? A percepção de cada um sobre um determinado fato. Conforme a gente vai lendo aquilo, não mais só com o cérebro, mas sentindo com o coração, a nossa percepção daquilo ali vai sendo modificada. Então nós vamos reencarnar até que um dia toda essa lei de amor está incuspida dentro do nosso próprio ser. Nós teremos automatizado a lei. Hoje, se nós bobearmos, né? Porque se a gente não tiver em vigilância, eu quero dizer isso, quando alguém vem nos agredir, o nosso impulso para nos defender é agredir o outro, né? E fazer até alguma coisa com o outro na hora da agressão. Esse é porque nós fomos automatizados para sobreviver, utilizando ainda desses gestos impulsivos, da raiva, da cólera, que nós tínhamos medo do outro e nos defendíamos. Que nada mais é do que o medo do outro, que nos faz a gente reagir com ímpeto assim. Mas as reencarnações vão se dobrando e a gente vem, retorna, repensa, sofre, né? A gente estuda. Quando não aprende, vem uma situação de dor, como se dissesse assim, é isso aí que a gente quer ensinar. Deixa você agora aprende. Então, de alguma maneira, aquilo vai fazer a gente acordar. Ou é pelo estudo, ou é pela meditação, ou será pelo sofrimento. É nos despertar, falar assim, acorda. Acorda que você tem que aprender isso aqui como espírito imortal. E enquanto você não aprender, você vai ficar naquela lei de encarna, desencarna, encarna, desencarna, não sei quantas vezes nesse planeta. Ou em outro parecido. Mas como a lei do progresso quer que nós caminhemos, então cada um de nós tem um momento que mais preguiçoso que a gente possa ser, trazendo essa preguiça nativa, né, que a gente fala, do nosso próprio ser, do nosso próprio espírito, tem uma hora que a gente fala assim, cansei. Cansei de sofrer. Cansei de fazer isso dessa maneira. Aí aquilo acordou. Então, de tanto bater naquela situação, foi fazendo fissura, até um ponto que aquilo abre. Por uma palavra, por um gesto de alguém, uma situação, a gente vai falar, eu aprendi agora. Não, aquilo já vem sendo, em várias reencarnações, repetido. Certamente nós já vivenciamos inúmeras religiões diferentes. Já fizemos inúmeras coisas. E hoje já estamos aqui, ouvindo falar na lei de amor e a lei, né, da própria reencarnação. Para que a gente entenda que enquanto não passar a lição, né, bem feita, pontinho bem tomado, não vai para outra série. É como se dissesse isso. E a gente fica aqui até a hora que fala assim, cansou de vir no colégio comer merenda? Então agora vamos estudar. Então é um despertador para a lei de Deus que Jesus sempre nos traz. Outro momento. Quando a gente lembra, né, de Jesus falando sobre essa passagem, tanto das mãos ou qualquer outro preceito, nós temos que lembrar que ele era um contestador, no sentido bom da palavra, em sentido crítico,
de reparar em cada situação o que era importante. Hoje em dia existe uma expressão que é assim, fulano foi dar banho no bebê lá na banheirinha, é capaz de jogar o bebê fora e ficar com a água suja, porque o certo é jogar água suja e segurar a criança, né? Antigamente tinha essa banheirinha de plástico que a gente fazia assim. Então era dessa maneira. Então, e um tempo atrás se falava isso. Fulano é tão desatento que é capaz de jogar o bebê fora e ficar com a água suja na banheira. É capaz de comer a casca da banana e jogar a banana fora. Ou seja, ele não percebeu, naquela situação, o que importa. O que dali importa? Então, naquele momento que o povo judeu mistura tudo, ele vai dar mais atenção a esses rituais, a essa casca, a isso que menos importa, do que realmente interessa, como se fosse para se distrair. Então ele fala assim, olha, desde a hora que acordo até a hora que eu durmo, eu completo os meus preceitos. Então ele tinha uma roupa branca adequada para entrar no templo, eles faziam o jejum. E a gente pensa aqui, nós temos roupa para vir na casa espírita? Não. Em termos de exigência de cor, de padrão, de maneira nenhuma. Não existe absolutamente nenhum tipo de ritual na doutrina espírita. O que se fala é que venha com uma roupa decente, no sentido de estar digno. Ninguém vai para um colégio, né, de biquíni. Não vai. Só se for aula de surf. Mas geralmente a gente vai lá com a nossa camisetinha, né, a gente vai lá arrumadinho. Só isso. É natural. Em cada lugar, nós temos a nossa postura. Isso é natural. Nós temos as nossas normas sociais. Jesus não vem abrir mão dessas normas sociais, não. A questão das lavar as mãos. Poxa, Jesus não foi contra lavar a mão. Claro que ele não ia ser contra um ato de higiene. Mas é quando a gente para observar. Por que Moisés manda lavar tanto as mãos assim? Para livrar da impureza, né? É uma questão de higiene daquele povo que ainda é promíscuo naquela época. Então era a forma de manter a higiene, diminuir o número de doenças. Nós vamos ter, né, por Pasteur, a questão da importância de se lavar as mãos e até dentro dos hospitais, dos médicos, colocarem luvas, aventais e se prevenirem para não contagiar de um paciente para o outro. Antigamente isso não existia. As pessoas comiam, vinham da rua, comiam de qualquer maneira. Então quando o filho chega, a gente fala o quê? Vai lá lavar as mãos, a gente senta à mesa. Não é por uma questão ritual, você está com a mão suja, você segurou em dinheiro, você segurou no ônibus, né? Você foi no chão. Como é que você vai segurar um alimento? Você vai se contaminar. É por essa questão. Até existe, que eu não sabia, o dia de lavar a mão, da prevenção da higiene, que é 5 de maio. Não sei se é oficial, mas eu li isso, hein? Então, a que ponto nós chegamos, né? Que bom de valorizarmos a higiene. E tem gente que até hoje não tem. Tem gente que a gente dá vontade de falar assim, vem cá aqui, ó. Vou te explicar como é que você deve proceder aqui para essa situação. Você está se contaminando, você está sujando o ambiente. Então nós vamos ver em algumas casas, principalmente no Oriente, quando se chega em casa, aqui nós também temos no Ocidente várias pessoas que fazem isso. Você tira o chinelo lá, o sapato antes de entrar na porta, não é assim? Antigamente as ruas não eram todas asfaltadas, a gente corria naquela terra, naquele barro. Você chegava em casa, tirava lá o sapatinho, o tamanquinho e ia para dentro de casa. Por quê? Porque a mãe tinha acabado de encerar lá. Estava tudo limpinho. O que a mãe falou? Vai lá tomar um banho, lava lá teus pés lá na borracha, lá fora. Depois vem para cá, a casa está limpa. Então isso não é ritual. Isso é uma regra de higiene. Vocês imaginam, a gente acabou de lavar, limpar a nossa casa, a nossa cozinha. Daqui a pouco chega aquele com o pé todo cheio de barro, pisando, lameando aquilo tudo. Então a gente vai falar, poxa, mas que pessoa é essa? Então faltou esse detalhe aí. Então vamos ver aqui. Jesus fala no Evangelho de Mateus, ele também diz assim, olha, ele relembra o profeta Isaías dizendo, misericórdia quero e não sacrifício.
Então, nesse momento, ele demonstra a vontade do Pai. Misericórdia quero de um para com os outros, e não sacrifício. Então, não tinha mais porquê aquelas pessoas fazerem sacrifícios de matança de animal. Será que Deus, um Pai de infinita misericórdia por todos os seres, gostaria que algum animal fosse morto e imolado em nome dele? A gente pergunta para a gente, eu gostaria? Eu não. Não é que orgulho ainda é esse? Então nós vamos reparando quando Jesus recrimina a questão das orações, porque eles faziam oração em praça pública, falando alto, repetindo lá as palavras que eles entendiam que tinha um número cabalístico lá para serem faladas. Então ele vai questionar isso. Olha, gente, o jejum é de pensamento, é de sentimento. A roupa não precisa de cor nenhum, teu coração que tem que ser puro. Ore junto ao Pai. Então, quando ele encontra a mulher samaritana no poço de Jacó, e ela, muito envergonhada, porque os judeus não falavam com os samaritanos, e ela tem um momento da passagem que ela pergunta a Jesus assim, Senhor, que sabe tudo, né? Onde é o certo orar? Aqui no Monte Gerazim, onde é a terra samaritana, ou lá em Jerusalém? Mas como ele dissesse assim, quem que está certo? O meu povo samaritano ou aquele, né, que só no templo de Jerusalém? E Jesus falou o quê? Ore ao Pai, porque Deus é Espírito. E Ele quer ser agradado, adorado, também em Espírito. Ou seja, eu não posso dizer que amo a Deus, eu não posso dizer que vou adorar a Deus contrariando as suas leis, contrariando a sua vontade. Então nós, espíritas, cristãos, nós já entendemos que o nosso sacrifício ao Pai é o sacrifício das nossas problemáticas, dos nossos, não poderíamos chamar de defeito, não, das nossas ainda fragilidades da alma. É isso que a gente oferece a Ele. Olha, Senhor, eu vou mudar. Eu vou deixar de ser essa pessoa tão egoísta que eu sou. Olha, Senhor, eu estou oferecendo aqui a minha vaidade. Eu vou tentar desse momento em diante, nessa situação, ser menos vaidoso. Menos orgulhoso. Então é isso que eu começo a sacrificar. Porque eu começo a olhar para dentro de mim. Esse é o objetivo do Espiritismo. Esse foi o objetivo que Cristo trouxe. Tipo, olhe para dentro de você, descubra onde você está em desacordo com a lei. Que lei? A lei do amor. Então, tudo aquilo que eu faço, que está em desacordo com a lei do amor, eu começo a oferecer a Jesus. E vou fazer, mesmo sem vontade. Primeiramente, eu faço em nome de Jesus. Um dia eu vou fazer no meu nome. Vocês já repararam como a gente tem que desculpar alguém que a gente lê? Jesus falou sobre o perdão. Jesus o tempo todo fala sobre o perdão. Aí eu chego lá perto daquela pessoa. Aí a gente lembra assim, eu vou perdoá-la. Vou começar desculpando. Que a gente tem um processo para caminhar. Em nome de Jesus. Um dia eu vou fazer isso no meu nome. E de tanto fazer, a gente fala assim, puxa, isso se desfez. Eu fui orando por ela, pedindo a Deus para iluminar, né? Nós duas como criatura, para que eu pudesse vê-la sobre um outro ângulo, ela também tem uma outra percepção de mim, que às vezes tem uma percepção errada. E essa prece foi nos envolvendo magneticamente de forma positiva. Quando a gente vê, olha para o outro, fala, ah, que bobagem. Porque o objetivo de todos nós é estarmos em situação de fraternidade e de amor. Esse é o objetivo maior de viver na lei do amor. Então, a gente bate pezinho que não quer aprender, que não vai ficar de bem, que não vai perdoar, que não vai não sei o quê. É de cada aluno. É de cada um. Não vai ninguém vir fazer para a gente a parte que compete. Então, tudo aquilo que eu tenho dificuldade, que é a minha fragilidade, eu tenho que reconhecer e falar assim, faço ou não faço? Ofereço ou não ofereço a Jesus isso aqui? Enquanto não oferecer, a gente vai ficar no mesmo ano. Aí reencarna na mesma situação.
No momento que Jesus combate algumas crendices, vamos falar aqui, separei duas. A questão do sábado. Nessa passagem que a gente vê aqui em Marcos, ele foi à sinagoga, Jesus foi à sinagoga e viu um homem com a mão direita todo ressequido. E Jesus estava ali para ajudar aquele homem, fazer a cura daquele homem. E o fariseu, para comprometer ele, pergunta assim: é lícito curar no sábado? Porque o sábado é o dia que o judeu não pode fazer absolutamente nada. Mas qual foi o objetivo dessa lei por Moisés? Primeiramente, porque se ele não colocasse um dia para se parar, os bichos morriam de tanto trabalhar. Os homens não iam tirar dia de descanso. Então, quando ele institui o dia de sábado, é o dia que fala assim: olha, tem que arranjar um dia para esse povo parar, deixar o trabalho para lá e pensar em Deus. Porque senão eles saem de casa pensando no trabalho, volta cansado, dorme. Isso é vida de animal. Irracional. Nós não. Nós não vamos como um cachorrinho que chega em casa, deita e dorme. Não é isso, não. A gente já levanta, já lembra de Deus, porque graças a Deus a gente acordou e tem oportunidade de mais um dia. Pede a Deus proteção, né? Às vezes a gente fala para a pessoa assim: olha, você está indo para onde, meu filho? Ah, estou indo trabalhar. Se prepara antes de sair. Aí a pessoa vai no espelho, né? Passa batom, bota roupa bonita. Não, se prepara, faz uma prece. Lembra de Deus. Lembra de Jesus. E sai de casa. Confiando no Pai. Né? Então, no momento que nós também vamos ao deitar, ao dormir, a gente pede a proteção de Deus. Porque naquele momento, nós vamos ter o que chamamos de emancipação, né? O corpo físico vai estar dormindo e o nosso perispírito, com o espírito, ele desloca do corpo e vai para onde? Vai para, de acordo com outros espíritos, o seu próprio pensamento. É isso que vai acontecer quando ele dorme. Então ele tem que pedir proteção. Porque eu não penso totalmente positivo. Meus pensamentos são confusos e complicados. Então Jesus, quando ele questiona então de curar no dia de sábado, Jesus responde assim: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, vai deixar de esforçar-se por tirá-la dali? Então o camarada está andando, tem a ovelha dele cai lá num poço, lá no buraco, ele não vai fazer nada. Então Jesus pergunta isso. Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha? Então, é lícito fazer o bem no sábado. Se você vai parar para tirar a tua ovelha lá do buraco, por que eu não vou atender um homem, um ser humano, um irmão? Então ele fala, é lícito. E depois ele continua dizendo o seguinte, que o homem, o sábado foi feito para o homem, e não o homem, né? O sábado foi feito para o homem usar, e não o homem ser usado pelo sábado. Então o tempo todo ele demonstra assim, olha, é importante descansar. Mas nesse momento, no momento da cura, você dá mais importância ao sábado ou ao bem-estar do teu irmão? É o bem-estar do meu irmão. Então aquele dia de descanso, eu tenho na minha vida, mas eu posso dispor para fazer o bem, que é a lei do amor. Então a gente começa a compreender que Jesus questiona eles. O homem foi feito para o sábado, o sábado foi feito para o homem. O que é mais importante? Nesse momento aí, a lei mosaica ou a lei de Deus que manda amar, né? A Deus acima de tudo, que é a lei do amor? Então, quando ele começa a fazer esses questionamentos. E eles ficam intrincados, né? Eles ficam pensando, né, o tempo todo, por que ele está, como se ele estivesse modificando as situações. A doutrina espírita tem algum dia santificado?
Não temos. Porque todo dia é de Deus. Todo dia é santificado. Qual a diferença da segunda-feira para o domingo? Segunda-feira é um dia santo. Terça-feira, quarta, é santificado pelo Pai. Nós é que escolhemos um dia, né, na legislação, para o descanso. Tanto é que o empregador pode dar o descanso em qualquer dia da semana. Mas nós, de alguma forma, convencionamos, né, o domingo. Então, domingo é o dia que as pessoas se reúnem para alguns ir à igreja. A casa espírita não tem isso. A casa espírita aqui no Leão Denis oferece segunda, terça, quarta, quinta, né, sexta tem trabalho, e sábado. E alguns domingos ainda tem encontro. E sábado tem encontro. Como dissesse assim, meu filho, escolhe um dia e um horário para você se encontrar com Deus. Porque você não é só matéria. Você não veio aqui só para comer, beber, dormir, procriar. Tem alguma coisa a mais. Então você escolha o dia e o horário melhor para que você possa fazer isso. Ah, mas eu vou fazer isso lá em casa. A gente sabe que fica mais difícil, não sabe? Quando a gente está reunido aqui, se a gente não tiver disciplina, o grupo ajuda a gente a ter disciplina, a chegar numa reunião, fazer silêncio, né? Tentar colocar a mente de uma forma equilibrada para sustentar a reunião. Os pensamentos, depois de algum tempo, começam a ficar harmônicos. Vocês acham que isso é fácil, de uma hora para outra? Não, demora. Vocês acham que aqui a gente não sente isso? Ah, quem está aqui na frente sente. O tempo que demora numa reunião, de acordo com as pessoas que chegam. Então, quanto mais elas estão com pensamento positivo em Deus, a reunião vai se estruturando de uma forma mais tranquila, o mais rápido possível, e harmonia de pensamento. Então, quando a gente fala para o nosso pensamento, ei, volta aqui. Está falando sobre isso, eu não tenho que pensar agora no alho que eu tenho que comprar. Então, a gente começa já a disciplinar esse pensamento. E pararmos de ser ansiosos e viver o dia de agora, o dia de hoje, que é o momento que a gente está estudando o Evangelho, nessa passagem de lavar as mãos. O que isso pode me trazer de útil? Vamos ver aqui, o que Jesus fala, né, sobre essa... Ele chega lá na casa de um fariseu, convidou ele para tomar um lanche na casa dele, lanche é a expressão minha, né? Tomar de um alimento. Ele sentou. O que ele não fez? Ele não foi lavar a mão. Aí o dono da casa olhou para ele assim, ó. Que ele olhar assim. A gente sabe como é que é quando está fazendo alguma coisa errada na casa dos outros, né? Que o outro não faz assim. Que ele olhar. E Jesus em São Marcos fala assim, olha. Tem várias partes dessa situação e ele diz assim. O que contamina o homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que sai por ela, que vem do coração. Os maus desígnios, furtos, homicídios, tudo isso é que contamina o homem. Então a gente começa a lembrar que essa questão era um ritual. Eles não tinham um objetivo maior de lavar-se a mão, não. Porque quando o judeu acorda, ele já tem que ter perto dele uma bacia lá com água, preparada para ele lavar a mão. Ele não pode tocar nem na roupa, pela prescrição. Então a mão direita pega lá o jarro, né, que é a mão que eles entendem como melhor, passa para a mão esquerda e lava. Mas tem que molhar o punho, se não molhar o punho não tá bom, tá contaminado, porque você se contaminou à noite. Depois você pega esse vaso e vira direto na outra. 2 vezes, uma para sair água mais contaminada e a outra para tirar um resto de contaminação que ficou. Depois ficou assim, ó, com a mão parada da cabeça para secar, para aquilo tudo sair. Aí depois pegam lá a toalhinha, dão uma secada na mão. Aí, enquanto eles fazem isso, eles estão recitando lá o livro deles. As palavras que eles entendem como sacramentais daquele momento. É um momento que estão sagrando a Deus. Agora, às vezes a gente vai demorar, meu Deus, será que essa mão é direita, essa aqui é esquerda? A gente demora tanto no ritual, né? Que a gente pode até lavar, depois no final falar assim, toquei, enxuguei antes de botar a mão para cima. Será que vai acontecer isso? Ou então a gente vai falar assim, tá, eu fiz isso tudo, repeti essas palavras todas e saí. Mas em algum momento,
Você parou para refletir sobre aquela palavra dentro de você, que você deve ter ouvido? Você mesmo falou, primeiramente? O que aquilo ali me torna mais consciente e acordado para o dia que segue? Depois Jesus continua dizendo o seguinte. Ele dá, quando a gente olha assim, algumas pessoas falam, ele não dá nenhuma importância a lavar a mão. Ele dá, mas naquele momento ele quer dizer o seguinte, olha, vamos ver o que é essencial. Então o que é importante não é o que está entrando na boca, é o que está saindo. Porque quando o que sai da nossa boca? Ele quer dizer nesse momento? As nossas palavras. É isso que me contamina, o que sai da minha boca. Porque está vindo da onde? Do coração. Então ele fala a célebre frase que nós estamos vendo, né? Quando ele fala, não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o suja. Que são o quê? A falsidade, a hipocrisia, a blasfêmia, a sensualidade, né? A malquerência pelo outro. Então eu posso estar olhando para alguém e falar assim, ai, meu querida, meu amor, isso aqui procedeu da minha boca. Mas peraí, junto com essa palavra, com essa frase na nossa língua, veio uma vibração. Nós irradiamos a nossa vibração pelas nossas palavras. E aí vem aquela vibração que não tem nada de meu amor e minha querida. Tipo assim, eu tenho que falar com fulana. Ai, não gosto de fulana. Aí vai lá. Oh! Aí vem aquele meu amor, minha querida, que não é real. Que aquilo é uma hipocrisia. Aquela afabilidade e doçura não é verdadeira. Por que eu faço isso? Por convenção social. Não, a convenção social não manda ninguém ser hipócrita. Manda a gente ser educado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí é por nossa conta. Então vem aquela vibração que vem do coração. Por que a gente fala do coração? Não é que aqui produz vibração, não. É porque a gente convencionou falar que o coração é o local das emoções, é o local do sentimento. Estou apaixonado, estou triste. A gente bota a mão no coração. E quando pensa, bota a mão na cabeça. Estou pensando aqui. Né? Então nós temos uma razão, um cérebro. E às vezes o nosso coração, ele fala, sai daqui. Não gosto de você. Sai do coração também. Mas antes dele chegar no coração, antes de virar palavra, teve uma emoção. Mas onde é que ela foi produzida? Por alguma percepção. Alguma coisa me faz reagir daquela maneira. É aonde a gente já se pega no pulo do gato. Fala, é isso aqui que me faz reagir, Eu tenho que bloquear isso aqui. Então eu olho o coração. Faz o que o seu coração mandar. Cuidado. Cuidado que às vezes o coração não manda coisa muito boa, porque ele não está parando para pensar. E não é só pensar, aquela coisa fria. Então a gente pega aquele sentimento, pega a luz que Jesus nos deixou para raciocinar e coloca em cima daquela emoção assim. Vamos ver isso aqui de novo. Vamos ver essa percepção. Por que você não gosta de fulano? O que fulano fez? Isso realmente é tão importante assim? Então a gente pega essa luz e ilumina essa emoção que nos faz discernir. Isso aqui está de acordo com aquele modelo que Jesus me deu como conduta? Não. Não está. Então eu pego a minha razão e começo a trabalhar essa emoção dizendo para mim, porque eu não sou infantil, eu sou uma criança diante dessas emoções. Sou muitas vezes uma criança espiritual, que não tem maturidade espiritual, que ainda fico chateada por picuinha, que ainda fico de fofoquinha, que ainda alimento a raiva do outro, que vou lá e implico com fulano, que ainda arranja confusão. Então é uma criança. Então, como criança, a minha razão tem que parar e falar assim, você vai repetir de novo essa sua personalidade ainda tão agressiva? Ou você já vai dar um freio? Quando você se freia. Então, repare, veio
assim uma emoção. Estava assim no coração. Mas eu tenho a luz do raciocínio. Eu já conheço a lei de Deus. Eu já entendo o que Jesus está falando. Eu ainda não sei fazer automaticamente, mas eu paro e falo assim, abre o manual. Ai, segura um pouquinho antes de reagir. Aí eu vou lá no manual e leio aquilo e falo assim, é assim que eu tenho que agir. Mas não vai ter manual sempre na minha mão, né? O carro tem o manual e tem o automático já. E a gente também. Ou está no manual ou está no automático. Qual é o manual nosso? Entra em prece. Senhor, meu Deus, Jesus, meu guia espiritual, Leon Denis, me ajuda a amenizar esse sentimento que não está bom. Transformar ele numa coisa boa. Porque o que sair da minha boca é o que vem do meu coração. Então já sai uma palavra mais amena. E quando eu não desperto no outro a raiva, quando eu não uso da minha violência para com o outro, já foi uma vitória. Mesmo por disciplina, mesmo lá mordendo a língua, mesmo com vontade de fazer. Primeiro eu paro de falar. Até que um dia, aquilo eu nem penso mais, que aquilo já não me incomoda. Eu já começo a entender que aquilo não faz a menor diferença para mim. Entre ter paz e ter razão, eu quero ter paz. Não é essa história? Me deixa em paz, deixa eu viver em estado de harmonia espiritual. Esse é o meu objetivo maior. Vamos continuar aqui. E a gente lembra que eu coloquei aqui para relembrar também a questão quando Jesus usa, né, desse artifício para acordar o que sai da tua boca, né? E a gente fica pensando, o que entra, o que sai, o que é puro, o que é impuro. Os judeus e alguns outros povos também têm a questão dos alimentos puro e impuro. Está lá no Atos dos Apóstolos, Deus falando o quê? Todos os alimentos são santificados. Você só vai deixar de comer um alimento se você não gostar ou tiver uma alergia. Para o espírita existe algum ritual sobre isso? Não. Você senta lá, come, só não vai comer como um esfomeado, porque isso né, já é uma questão de educação social. Vai lá e se serve. Não é nada, não tem gerência sobre a vida do outro alimentar. Então a gente começa aqui a abrir mão de uma série de rituais. Muitos de nós, a maioria de nós, viemos de outras religiões. E às vezes a gente passa lá por uma igreja, quando se vê, está automatizado fazer um sinal lá. Por que eu faço aquele sinal quando eu passo na igreja? Por que eu faço sinal da cruz quando eu passo em frente ao cemitério? Eu sei por quê. Eu imitava a minha mãe, que fazia, que imitava da mãe dela, que imitava não sei quem. Até que chega um momento, por que eu estou fazendo isso? Se não está vindo nenhum sentimento em mim. Então eu começo a me atentar. Pô, mas se o corpo morreu, se só ficou o espírito, o que eu estou fazendo sempre lá no cemitério, visitando lá aquele túmulo? O espírito não está lá. Eu já entendi isso. Então, aos poucos, vejamos bem, sem agressões, com ternura, gente mesmo vai falando para a gente, eu já entendi isso. Eu já compreendi isso. Que ninguém se perde no mundo de Deus. Ah, perdi fulano. Não, não perdi. Não tem como perder no mundo de Deus ninguém. Está todo mundo encontrado no amor e no coração de Deus. Aí a gente fica mais tranquilo. Né? E a gente vai procurando limpar o que sai das nossas vibrações. Eu me lembro que eu, às vezes, né, a gente quando é mais novo, que mãe manda limpar alguma coisa, principalmente dentro de pia, né, depois daquela louçaiada, a gente dá aquele famoso nojinho, né? Ah, lá. Minha mãe falava assim, olha, não tem nada que água e sabão não limpe. Só a consciência que não dá. Aí eu sempre me alertei para isso. Realmente, sujou a mão com terra, sujou a mão com lixo, sujou a mão na... Lava com água e sabão. Isso vai ser limpo, a roupa vai ser limpa. O problema é a nossa consciência. Conseguir estar limpa para dormir em paz. Então, eu também me lembro aqui do artigo uma vez, um estudo lá em cima, pode ter algum companheiro que lembre, nós estávamos fazendo um estudo e estava lá uma plaquinha lá assim, que alguém deixou escrito, e boa sorte para todos. O Altivo, né, nosso saudoso Altivo, foi presidente da casa,
Ele olhou para aquela plaquinha e falou, sorte? Mas nós não temos sorte e azar, aqui na casa espírita não tem esse tipo de ritual. E foi lá e apagou. E escreveu lá que Deus abençoe, que Deus ampare. Por quê? Porque nós já entendemos que não existe essa questão de sorte, de números, de azar. Então, aos poucos, a gente começa, né? Deixa a vida me levar. Peraí. Não, quem me leva sou eu mesmo. É a minha consciência, é meu discernimento. Porque depois quem vai ter que responder serei eu mesmo. Ninguém pode responder por mim. Então, todo esse capítulo e tudo isso que eles buscam, que essa passagem de Jesus com os fariseus, todos esses preceitos, todas essas coisas que eles colocavam na frente, era para obter a salvação. Eles queriam ser salvos. A gente também quer ser salvo, né? A gente não fala, me salva. Mas, o que a doutrina espírita nos fala? Não há salvação fora da caridade. Ou seja, não é a igreja, não é a designação religiosa, não é o país, não é o status que te salva. Quem salva é o teu próprio comportamento diante da lei de Deus. O que está de acordo com a lei de Deus. Quem me salva sou eu mesmo de mim. Porque eu sou sou o meu maior inimigo. Quando muitas vezes me vejo fazendo coisas que já não era para ser mais ser feita. Eu já sei que está errado. Quando eu me vejo, eu estou lá e fiz. Ou não resisto à tentação. Então a salvação de uma coisa que se chama boa vontade, que é uma vontade boa. E de modificar. Eu tenho a vontade de mudar e começo um procedimento de mudança. Dia a dia. Um pedacinho só de cada vez. Só um pedacinho. Mas com boa vontade. Então a gente começa, né, a lembrar o nosso dia ao amanhecer, que a gente possa agradecer a Deus. Agradecer a Jesus. Palavras boas que saem do nosso coração. E a cada dia poder olhar alguém e oferecer-lhe uma palavra de edificação, de consolo, de falar, meu filho, calma, confia em Deus. Olha, você não sabe, eu não sei o que você está passando, não tem ideia mesmo não, mas vamos orar junto, vamos rezar junto, vamos fazer uma prece? Isso eu sei. Ou então, chegar perto do outro, ver ele com tanto problema que você dá um abraço e fala assim, que Deus te proteja, que Deus te dê força para continuar na tua luta. Que pacifique teu coração. Calma, um coração mais brando. É isso que está nos faltando. Então, toda vez que nós olharmos essa sociedade, cada dia no seu alvoroço, nas suas violências, pensemos assim, ai coração, ai minha alma, como se eu estivesse lá de fora falando para mim mesmo, se acalma. Se acalma e confia em Deus, está tudo certo. Nós não estamos num caos. Esse terra tem piloto. É Jesus, o nosso governador. Ele nos conhece pelo nome a cada um das suas ovelhas. Abranda coração, acalma. Ajude aos outros com bons pensamentos. Aí a gente inspira e fala assim, meu Deus, a ti te entrego a minha vida e todas as minhas dificuldades, que meu coração se acalme, para que eu possa viver melhor. Que Deus assim abençoe a todos nós. Graças a Deus.